Então, vamos dar continuidade, vamos começar a falar, então, da parte de farmacoterapia, parte farmacológica. Vamos começar com os famosos antiácidos. Só lembrando que os antiácidos, eles são isentos, né, de prescrição médica, são muito fáceis, né, de serem adquiridos pela população geral e eles são considerados paliativos, né, eles só aliviam momentaneamente, não tem como fazer o tratamento de afecções do sistema digestório só com antiácido, tá? Mas é importante a gente estar falando dos antiácidos, até porque as pessoas acabam abusando bastante desses antiácidos, né? Acham que só porque é isento de prescrição, eles são isentos de efeitos colaterais e problemas maiores. Então, vamos falar dos antiácidos. Os antiácidos, eles são sais inorgânicos, daí nós temos vários tipos de sais que podem ser usados isoladamente ou combinados, né? Nas formas comerciais, várias que nós temos aí no mercado, né? Então, a gente tem sais de alumínio, de cálcio, magnésio ou de sódio. Como eu disse, muitas vezes, nós temos aí uma combinação deles. São bases fracas, tá? E por serem bases fracas, eles reagem com HCl, formando aí, fazendo a reação de neutralização, e no final a gente tem a formação de sal e água, tá? O que eles fazem? Como a gente tem essa reação de neutralização e a formação do sal e água, a gente acaba sequestrando o hidrogênio do meio, tá? Eles acabam, ao fazerem a reação de neutralização, a gente acaba diminuindo a concentração de hidrogênio do lumen gástrico. E ao reduzir esse hidrogênio, a gente faz o que com o pH? A gente aumenta esse pH, tá? Então, a pessoa vai ficar um pH aproximadamente acima de 5. E o que a gente sabe? Que acima de 4, eu já consigo inativar a pepsina. Né? Eu já tenho aí uma inatividade péptica, e a partir de 4, 5, eu já consigo aí cicatrização, né? Consigo fazer aí, ajudar, auxiliar no processo de cicatrização da mucosa. Qual que é o grande problema, né, desses antiácidos? É que eu consigo manter esse pH acima de 4, acima de 5, por um período muito curto. Então, se a gente fosse utilizar num tratamento a longo prazo, nós precisaríamos de doses muito grandes, né? E se nós não tivéssemos outra opção, tudo bem, mas nós temos outras opções, né? Vou falar, por exemplo, dos bloqueadores de bomba de próton, que eu consigo aí a manutenção de um pH alto, né, acima de 4, 5, por 12, 16, 18, 24 horas, tá? O que é um antiácido ideal, né? Então, tem que ser eficaz na neutralização, é o ideal que ele não fosse absorvido, que ele ficasse só localmente, tem que ter um paladar aceitável, boa tolerabilidade, porque você vai precisar de doses repetidas para manter esse pH acima de 4, tem que ser barato e isento aí de grandes reações diversas e efeitos colaterais. A gente pode classificar em aqueles que não são absorvidos e aqueles que são absorvidos, tá? Então, a gente fala bastante do bicarbonato de sódio, que é o exemplo de um absorvido e que, entre outros efeitos, pode levar ao calose metabólica. Então, basicamente, nós temos o bicarbonato de sódio, o carbonato de cálcio, os sais de alumínio e os sais de magnésio. E aqui eu tenho as reações, tá? Então, se vocês olharem tanto o bicarbonato de sódio quanto o bicarbonato de cálcio, no final a gente tem a formação do CO2, que vai levar, por exemplo, ao arroto, né? Que a gente chama de erupção, que é um efeito colateral bem clássico do bicarbonato e do carbonato de cálcio, né? Então, a pessoa acaba arrotando, ou a gente tem a flatulência também. E dos sais de alumínio, a gente tem a utilização bastante do hidróxido, tá? O hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio. A eficácia, entre outras coisas, a capacidade que eles têm de neutralizar o ácido gástrico, o início, né, de efeito, e o quanto tempo eles mantêm esse pH acima de 4, acima de 5, tá? A administração é feita 1 hora após as refeições, o efeito dura mais ou menos 2 horas. Então, a pessoa precisaria de múltiplas doses para ter um efeito desejado.
Aqui eu tenho um resumão, tá, do poder de neutralização, então isso muda de um sal para o outro, por isso que muitas vezes eles são usados em associação. E aqui eu tenho os principais efeitos colaterais adversos que eu vou falar para vocês agora com um pouquinho mais de detalhe, tá bom? Então, se vocês pegarem, por exemplo, o bicarbonato, como ele é absorvido, ele pode levar alcalose metabólica, ele pode levar aumento de sódio, levar retenção de líquidos, tá? Ele pode levar a baixa de potássio, baixa quantidade de cloreto, tá? Vamos ver, o carbonato de cálcio, ele pode levar a um aumento de cálcio, levar essa síndrome do leite alcalino que eu vou falar para vocês, nefrolitíase, né, que é as pedras nos rins. O hidróxido de alumínio, constipação, né, que é questionável que o aumento de alumínio, que pode se depositar em vários locais. E o hidróxido de magnésio, que o contrário pode levar à diarreia. Então, vamos falar um pouquinho aí dos efeitos colaterais com mais detalhes. No caso do bicarbonato de sódio e do bicarbonato de cálcio, como eles têm a formação do CO2, né, que é o dióxido de carbono, o que a gente pode ter? A irificação, que é o arroto, ou a flatulência, que é a emissão do gás pelo ânus, tá? Lembrando que, às vezes, né, como a gente tem a formação do CO2 ali no estômago, ele acaba não saindo, então ele pode levar a distensão abdominal, pode levar a desconforto, a dor, tá? Nem sempre a gente tem aí o arroto acontecendo. No caso do bicarbonato e do carbonato de cálcio, ambos podem levar a síndrome do leite alcalino, tá? Então, quando que eu tenho essa síndrome? Quando nós temos uma ingestão muito grande de cálcio, tá? No caso aí, a gente está falando de 5 gramas de cálcio por dia, ou de 3 gramas em pessoas que têm insuficiência renal, ou no caso do uso de, que a gente chama de substâncias alcalinas absorvíveis, como é o caso do bicarbonato de cálcio, tá? Essa síndrome do leite alcalino pode levar a uma tríade, que é o aumento de cálcio, a alcalose metabólica, que pode trazer uma série de consequências, né? E a insuficiência renal, tá? Então, por isso que tem que tomar aí um certo cuidado. Quais seriam aí as principais manifestações, né? Cefaleia, anorexia, náusea, vômito, astenia, dor abdominal, constipação, sede e poliúria. Um outro efeito colateral que nós temos com alguns é a hipernatremia, que é o aumento de sódio, que acontece com o bicarbonato de sódio ou com qualquer outro sal que tenha sódio. E o que acontece? Esse aumento de sódio, ele acaba trazendo consequências maiores para hipertensos, diabéticos, pessoas que têm insuficiência renal, pessoas que são cardíacas, ou que têm estados fisiopatológicos com restrição de sódio. Já que a gente está falando do bicarbonato de sódio, ele também, por ele ser absorvido, pode levar a alcalose metabólica, né, aumentar o pH e também levar a uma série de consequências, como náuseas, cefaleias, fraquezas e consequências em várias patologias. O hidróxido de magnésio, tá? O hidróxido de magnésio, ele forma um sal que vai ser absorvido entre 5 a 10%, podendo levar ao aumento de magnésio, principalmente em insuficientes renais, levando a hipertensão, náusea, vômito, depressão respiratória, e isso principalmente nos insuficientes renais. E uma característica também do hidróxido de magnésio é a diarreia. E como a gente tem, o magnésio ele é pouco absorvido, né, só de 5 a 10% é absorvido na forma de sal, ele acaba exercendo o efeito osmótico, a gente aumenta a absorção de água e acaba tendo aí o que a gente chama de diarreia. O hidróxido de alumínio, o sal dele, que é o cloreto de alumínio, vai ser absorvido em torno de 70% a 30%. Esse alumínio, acredita-se que ele fica armazenado, depositado no cérebro e em outros tecidos, mas principalmente em insuficiências renais. Esse hidróxido de alumínio, ele pode levar à hipofosfatemia, né? Então, a gente pode ter a complexação com fosfato, diminuindo a absorção do fosfato, que pode levar a fraqueza, mal-estar e anorexia, e além disso, levando à constipação intestinal. Então, o ideal é utilizar sempre os dois, né? O alumínio com o magnésio, para a gente não ter nem a diarreia, nem a constipação intestinal. Então, como eu disse, a associação dos dois é boa, por quê?
Primeiro que a gente vai evitar a diarreia e a constipação, a gente vai ter um equilíbrio. E segundo, porque o hidróxido de alumínio, o hidróxido de magnésio, ele tem um efeito mais rápido, né, dá um alívio imediato, muito rápido, e o hidróxido de alumínio, ele proporciona um alívio prolongado, tá? Agora, o grande questionamento do uso dessa substância a longo prazo, são muitos, né, questionamentos. O primeiro é que eles são paliativos, né, para a gente conseguir aí um tratamento a longo prazo, a gente precisa de doses muito altas, e essas doses muito altas podem levar à alteração, né, de vários íons, né, de fósforo, cálcio, a gente pode ter tanto a redução quanto o aumento de alguns elementos, né, como, por exemplo, alumínio, pode levar aí a depósito no cérebro e outros tecidos. O bicarbonato realmente é o mais utilizado, né? Ele é absorvido, com efeito sistêmico, ele pode levar a alcalose metabólica, né? Ele produz o CO2, então ele pode levar a flatulência, eructação, distensão, desconforto, risco de perfuração de úlcera. A gente tem muito efeito rebote, né? Tem um dos slides aí, ó, fala do efeito rebote, né? Que acontece com os antiácidos. Então, o que acontece? Em função desse efeito de neutralização, a gente tem uma hipersecreção gástrica, e para você ter efeitos, manter os efeitos, você vai precisar de doses cada vez maiores, e daí vai gerando-se um ciclo vicioso, e a pessoa acaba abusando demais aí do uso de antiácidos. Como ele aumenta sódio, né, então pode levar a edema, agravar edema, tomar cuidado com quem é cardíaco, hipertenso, que tem insuficiência cardíaca, tá? Então ele tem uma série de contraindicações. E às vezes, quando a gente pensa no sódio, não é só o bicarbonato, tá? Outros sais, né, como caso, por exemplo, citrato de sódio, também tem efeito semelhante. Interações medicamentosas. Eles podem interagir, tá? Eles podem formar reações aí com substâncias, formando sais insolúveis, quelatos, que impedem a absorção. E eles podem alterar o pH, né? Então, eles aumentam o pH tanto estomacal quanto urinário, e aí eles podem intervir no processo de ionização, e dessa forma eles podem tanto prejudicar quanto facilitar o processo de absorção, né? Vai depender da substância. Então, no caso, por exemplo, do ceftriaconazol, que eu preciso de um ambiente ácido, eu prejudicaria a sua absorção. No caso da amoxicilina, em que nós não precisaríamos, né, nós precisaríamos de um pH maior, eu consigo melhorar essa absorção, tá? E não esquecer que eles também alteram o pH urinário. E por alterar o pH urinário, eles podem, por exemplo, aumentar a reabsorção de algumas substâncias que seriam normalmente excretadas, como é o caso da quinidina, que é uma substância básica, né? Então, eu consigo, em vez dela ser excretada, eu vou aumentar o tempo circulante dela. Eles podem se ligar, por exemplo, com a fenitoína, por exemplo, principalmente o hidróxido de alumínio e magnésio, alterando a absorção da fenitoína, que é um anticonvulsivante, e a interação clássica, né, que é a formação dos quelatos, né. Então, tudo aquilo que é cátion diotrivalente pode quelar a tetraciclina, impedindo a sua absorção, tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos, sódio fruto, próprio bicarbonato, zonrizal, pepsamargio de magnésio, engove, colantio, entre outros. Lembrando que alguns têm as associações, né? Então, por exemplo, você pega o colantio, tem associação. Se você pega, por exemplo, a magnésia bisurada, tem várias associações, mas nem sempre com antiácido. Então, aqui, por exemplo, a gente tem associação com a dimeticona, né, que ajuda aí na eliminação dos gases. Nós temos, por exemplo, o engove, ele tem cafeína, ele tem mepiramina, tá? Então, daí, dependendo aí do comercial, a gente tem outras substâncias.